pessoal, estamos mais uma vez aqui no boteco, tomando uma cerveja aqui, ou melhor, está para vir, né? E dessa vez vamos falar de introdução à filosofia oriental, se a filosofia oriental pode ser chamada de filosofia em si, né? Já que a filosofia tecnicamente começou na Grécia Antiga. Então, bom, vocês já me conhecem, eu sou o Gabriel, e um beijo para Brenda de Catanduva, São Paulo. Olá. Esse aqui é o nosso convidado, Alexandre, que vocês já conhecem, e Luiz, que gosta muito de filosofia oriental. Vamos começar pelo Alexandre Teles aqui. Podemos chamar de filosofia oriental a filosofia oriental? Eu diria que não, né? Na verdade eu digo não. E até na verdade eu não sei o que tu está falando quando diz filosofia oriental. Filosofia oriental, filosofia budista, hinduísta, taoísta, aquela quietista. Tu conhece o quietismo? O quietismo é não interferir tanto no mundo, ficar mais quieto, filosofia quietista, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? O que eu diria é o seguinte, como a gente estava conversando aqui previamente, antes da câmera ser ligada, a meu ver, eu acho que talvez seja melhor chamar de pensamento ético e metafísico oriental, que teve no Oriente, né, oriental. Teve não, ainda tem, né? Sim. Deve ter gente. Pela seguinte razão, como tu antecipou um pouco, o fato de que a filosofia como diferenciada da religião, né, e depois do que viria a ser a ciência, né, ela é um fenômeno grego, né, cujo elemento essencial é a racionalidade. Sim, a lógica racional. E a tentativa de sistematizar o conhecimento e dar uma explicação racional para as coisas. Até onde eu sei, os orientais, no seu pensamento que tem similaridade com o que vai acontecer na Grécia e tal, e provavelmente influenciou o pensamento grego, a filosofia grega, assim como as religiões ocidentais que surgiram também, principalmente o cristianismo. Eu me perdi nas vírgulas dos países. Mas então não pode ser chamado de filosofia? Eu acho que não, que a racionalidade é um elemento, é uma coisa que está fora do pensamento oriental. Podemos dizer que a filosofia oriental é mais intuitiva? Acho que falta um pouco de cerveja, pessoal. Claro, vamos chamar uma, vai falando. Como eu sou profissional da área da comunicação, eu vou tentar ser mais claro, vocês estão muito filósofos. Eu entendo... Ele é parente do João? Não, é semelhante. Vamos otimizar a comunicação, isso é uma coisa importante. Quando eu estou falando para a câmera ou para vocês, eu estou tentando pensar quem é o público-alvo, ou quem são as pessoas que vão me escutar, né? Será que elas compartilham da mesma base, enfim, de conceitos sobre o que eu vou discutir? Como é que elas vão entender o que eu vou estar falando? Então, assim, a pauta da nossa discussão hoje é filosofia oriental trazida pelo nosso amigo Naros. Filosofia oriental, no meu entender, é uma escola de pensamento. Então, quando ele diz das escolas de pensamento, são escola de pensamento ocidental e escola de pensamento oriental. Filosofia oriental nada mais é do que nós ocidentais chamamos da escola de pensamento oriental. Acho que é para deixar bem dividido, assim, claro. A gente está falando de escolas de pensamento. Certo. Então, acho que a gente pode partir daí. E eu já queria deixar uma sugestão, uma premissa. Vai falando. Claro. O Friedrich Capra, ele é muito lúcido quando no tal da física
ele começa explicando, para fazer na teoria dele uma correlação entre a física quântica e a filosofia oriental, ele começa explicando justamente o desenvolvimento das escolas de pensamento e a grande diferença que existe entre a escola de pensamento ocidental e a escola de pensamento oriental e também aonde elas se interseccionam. Então acho muito interessante, uma dica de leitura para o pessoal que gostaria de se aprofundar nesse entendimento. Mas a gente pode dizer que a filosofia oriental tem um aspecto muito mais intuitivo do que racional, não é? A escola de pensamento oriental, sim, compreende e reconhece aspectos intuitivos. Mas quando a gente fala de pensamento oriental, a gente é muito abrangente. Eu acho bom dar uma fechada no leque e, de repente, elencar alguns recortes aí. Sim. Tipo, falar ou sobre o budismo, ou sobre o hinduísmo, ou sobre um período. Mas elas não têm alguma coisa em comum, assim? Mas tudo tem em comum, inclusive o pensamento ocidental tem coisas em comum com o pensamento oriental. Então quando eu falo pensamento oriental, como é que eu vou dizer, generalizar que todo pensamento oriental ele é intuitivo ou ele reconhece a intuição como um mecanismo importante de desenvolvimento desse pensamento? Qual que é o fundamento do hinduísmo, tá? O fundamento do hinduísmo? O princípio do hinduísmo. Acho que poderia falar melhor sobre isso. Deixa eu falar alguma coisa aqui então. Bom, na minha opinião, a filosofia oriental, e aí eu vou reunir o hinduísmo junto com o budismo, né? É um fundamento de meditação, ou seja, a realidade essencial não está fora do mundo, não é? E aí vamos usar um conceito que o Alexandre conhece bem. O que está fora do mundo? A realidade essencial não está fora do mundo. A realidade essencial está dentro do mundo, ou seja, no próprio sujeito, no próprio eu, né? Conversamos isso via internet. Então, eu acredito que a filosofia oriental, com exceção talvez do idealismo alemão, ela tenta desnudar o mundo, descobrir o mundo, né? Mas consigo mesmo invencível, ou seja, eu não estou dentro do mundo, eu falo do mundo, mas eu não faço parte do mundo, né? Ou seja, quando Freud não diz fazer parte do mundo não seria uma coisa, uma negação de existência, uma coisa metafísica? O asceticismo, isso seria o ascético? O asceta, mas aí ele seria mais moral, o asceta, né? O asceta é não comer nada, só viver no meio do mato. Você falou de quietismo, não sei. Não, o quietismo é outra coisa. O quietismo é... Não tem algo em comum entre esses? Tem sim. Aliás, podemos até fazer como sinônimo, só que o asceta é o contrário, é causar dor em si mesmo, que eu saiba, né? Causar dor não é se deslocar, mortificação. Mortificação. Automortificação. Né? E já o quietista não, é não interferir no mundo, ou seja, deixa as frutas na árvore. Quem foi que transcendeu o judaísmo? O cristianismo. Quem fez isso? Jesus. Quem transcendeu o hinduísmo? Buda. Então fala aí. Ou seja, qual é essa relação do eu e do mundo? Qual é a relação do eu e do mundo na filosofia ocidental? Acho que não dá pra generalizar, né? Assim, falar. Eu me limito a dizer alguma coisa depois que o colega apresentar o pensamento oriental, falar do que o Schopenhauer chama da coincidência do pensamento oriental com a filosofia dele. Eu me limito a fazer apenas isso. Um comentário. Que legal. Tá, então, Luiz, por que a... Eu vou beber ali no já vem. Traz uma selva lá. Eu vou chamar a selva, eu vou ver se ele tem lá. Tá. Por que a essência da realidade está dentro do sujeito na filosofia oriental? A essência da realidade. Por que ela não está no mundo, fora do mundo, onde eu possa captá-la e comê-la, digamos assim, posso e devorá-la? Um exemplo do pensamento budista? Isso. Te fazendo uma pergunta. Claro. Se eu fujo do eu fujo de quem?
De ti, da pessoa, do sujeito? Se eu fujo do eu, eu tô afirmando o eu, não é? Isso é dualista. Certo. Acho que uma coisa importante a ser clarificada aqui, no meu pouco entendimento tanto do pensamento ocidental quanto da filosofia oriental, do pensamento oriental. Tá, eu quero saber o que foi dito aqui agora. Apresentei, você devia ter botado um pause. Vamos dar um pause? Não, vai, continue aí. Eu entendo assim, dualismo. Do pouco realmente que eu entendo, tanto da filosofia ocidental, do pensamento ocidental quanto do oriental, uma das diferenças que são trazidas, que são importantes de serem comentadas, é o dualismo. O eu e o mundo. A dualidade. O pensamento oriental, em sua grande maioria, em algumas doutrinas, filosofias ou queiram chamar de religiões orientais, ele é contemplado de uma maneira diferente, ou seja, a forma como se desenvolveu o pensamento ocidental e oriental é única, porque são momentos, lugares e tempos diferentes, né? São universos de desenvolvimento diferentes. Lógico que traçam paralelos em alguns momentos, né? Mas a grande diferença seria a questão da dualidade, né? O oriental, ele tem a possibilidade, pela cultura na qual ele se desenvolveu, então, a qual ele acolheu e a forma como ele estruturou o pensamento dele, que é muito difícil para a gente entender porque a gente viveu num momento, num lugar e absorveu uma cultura diferente, que construiu a nossa forma de pensar diferente. Então, para a gente falar de dualismo é complicado, mas essa é a grande diferença, a dualidade. Então, assim, quando eu digo contribui a dualidade a quem? Ao ocidental. Então, assim, o oriental, eu acho que ele tem pela essa especificidade do desenvolvimento do pensamento que é peculiar ao oriental. O oriental mistura o eu e o mundo. Ele não vê diferença entre eu e o mundo. O ocidental prega claramente o contraste entre o sujeito e o ambiente. Sim. O sujeito e o objeto. Existe uma palavra no mundo budista que se chama dukkha. Dukkha significa felicidade do caralho e tristeza. Mas as duas coisas unidas. O budista, ele não consegue reconhecer a felicidade dissociada do sofrimento. É impossível para o pensamento oriental budista dissociar felicidade de sofrimento. Por quê? Porque sofrimento é ausência de felicidade e felicidade é ausência de sofrimento. Teles, dualidade. Interessante essa questão dessa palavra aí que ele falou, eu achei muito bom. Muito interessante mesmo. Até que me interessei muito. A filosofia ocidental, ela faz a separação, eu não sei, né? Porque assim, eu não sei se dá pra separar assim. Por quê? Porque a gente vai ver muitos sistemas de pensamento ocidentais monistas também. Um exemplo disso são os sistemas panteístas, né? E, por exemplo, o espinosismo, né? Eu acho que até o Hegel não é uma forma. O Hegel tá complicado. É e não é. Então a gente poderia considerar que a boa parte da energia do desenvolvimento do pensamento ocidental tendeu para um lado dualista. Poderíamos dizer isso? Eu acho que não, porque assim, até o que seria o mais hardcore do pensamento ocidental, que seria Descartes. O materialismo, tá? O materialismo hobbesiano, ele é monista, porque ele vai dizer que não há distinção entre corpo e mente, por exemplo, é tudo matéria. O materialismo é monista. O materialismo é monista, não é tudo dualista, é matéria. Né? Tudo é matéria, não há distinção entre corpo e mente. Buda diz que existe diferença entre corpo e mente.
Pois é, aí ele não é ele não, sim, mas ele, e aí é um dualismo. Tá, aí também tem o Platão lá que tem a distinção entre corpo e alma, que é clássica. E ela é uma forma de dualismo.